Salve alunos da segunda série do CPM Genivo das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Sociologia. E hoje nós vamos, digamos, continuar aquela reflexão que nós começamos, né, dentro do eixo Sociedade e Sua Dinâmica com relação aos processos de socialização, com a questão de todo o roteiro de socialização que a sociologia traz como uma sociologia descritiva e até mesmo crítica com relação a esses processos de interações sociais que nós estabelecemos dentro do processo de socialização. Lembrando que o conceito de interação social, estado social, papel social são conceitos que estão assim intrínsecos ao processo de socialização. Lembrando algumas coisas que nós já refletimos, dentre outras, foi que o homem é um ser social e ele só existe na sua plenitude devido a essa sua capacidade, essa sua habilidade e até mesmo a sua necessidade de se estabelecer uma relação enquanto grupo social e de construir-se. Então, nesse sentido, ele depende de toda aquela lógica grupal com relação a assimilar as práticas, os valores, as características dele enquanto grupo. E ele só acontece isso porque, lembra daquela frasezinha que eu falei para vocês, que o homem não nasce homem, mas torna-se homem. Então, o homem depende aí de todo um processo de socialização, dos agentes de socialização, digamos, para que ele, a partir dessa capacidade que ele tem de sociabilizar-se, ele consiga entrar em contato com todo um rol de agentes sociais e de um processo de socialização para que ele aos poucos vá se moldando dentro dos parâmetros que a sociedade já está determinada. Então, todo grupo social possui regras, como a gente já sabe, e essas podem ser seus valores, sua moda, sua música, sua dança, todo esse referencial cultural que nós temos, mas de alguma maneira esses grupos precisam também de um conjunto de regras que a gente já sabe, e regras coercitivas, como Durkheim mesmo coloca para nós, impositivas, para que a gente se identifique como grupo e para criar toda essa identidade social que faz parte da nossa cultura, do nosso jeito de manifestar as nossas relações sociais. Então, para que haja um grupo social, ou seja, melhor, para que esse grupo social seja reconhecido, você precisa de alguns fatores compartilhados que são essenciais, como suas tradições, sua cultura, seus objetos, seus interesses. E para cumprir todo esse rito social, ou seja, para conviver em sociedade, o homem precisa adaptar-se a essas regras sociais, seja para a sua sobrevivência, como a gente viu da dependência biológica que nós temos de que de que outro ser humano cuida da gente quando criança, que estabeleça os parâmetros e os limites da convivência social, nos ensine a caminhar, a andar, a comer, nos ensine todos os valores da sociedade. Então a gente precisa dessas regras adaptativas para a vivência social, para viver na sociedade, tanto para sobreviver, o que é comum a todos, eu até mesmo para uma própria necessidade de aceitação que nós temos dentro desses grupos, para que a gente aprenda tudo isso e seja aceito, na verdade, a esses grupos. Então aí a questão da interação social, que é a temática de hoje, vai ser fundamental para entendermos esse processo. Então, vamos ao conceito de interação social. Interação social, para a sociologia, é o elemento central na vida social, porque ela está designando ali a construção do sujeito. Então, é esse movimento pelo qual o sujeito estabelece relações com os vários grupos sociais. Então, quando falamos de interação social, estamos falando dessa maneira das quais as pessoas se conectam, se interagem, reagem umas às outras no mundo, na sociedade, nos grupos sociais, nos circuitos sociais, nas redes sociais, nas redes de conexões aí, como a figura bem mostra. Então nós estamos falando, estamos pensando em interação social justamente nessa maneira desse movimento de nós lidarmos no dia a dia com as pessoas de diversos lugares, diversos níveis sociais, seja da família, seja da escola, ou alguns meios de comunicação tecnológica, como as redes sociais, a gente pode ver hoje que existe uma interação social muito grande, o e-mail, um livro, tudo isso faz parte da interação social. E um adendo que eu gostaria de fazer, que é importantíssimo para pensar a interação social, e é um ponto fundamental, é o papel do outro, porque quando ele se nos apresenta, esse outro,
nessa dimensão da interação, esse outro se apresenta como os seus costumes próprios, a sua ideologia, seus valores, os seus símbolos, os seus significados. Então, a cada interação social, nós assumimos nos vários papéis sociais que a gente representa, que a gente vai ver esse conceito mais aprofundado, esse nível de estabelecer relações em que a gente vai interagir com o outro, vai aprender, vai se sociabilizar e vai, de certa forma, buscar construir a nossa identidade social. Como o texto bem mostra, interação social entende esse conjunto aí de influências recíprocas, né, nessa dimensão da ação e da reação desenvolvida entre os indivíduos e entre esses os grupos sociais, os vários grupos sociais que nós frequentamos aí, desde a família, o colégio, amigos, tribos sociais, tudo isso faz parte do processo de socialização e a interação social está dentro desse contexto. Por isso que nós temos que, seria até interessante ter passado primeiro pela interação social para depois ir para o processo de socialização, mas tudo bem. Então são essas ações ao longo do dia a dia e de reações que podem ser desencadeadas que corroboram para essa ideia aí de interação social. Então, só para a gente atentar, eu fiz um esqueminha aqui sobre a interação social. Então, a interação social é as maneiras pelas quais interagimos e reagimos uns com os outros na sociedade. Então, você tem essa dimensão de ação e reação, porque que você age em relação a alguma coisa, você causa uma reação dentro dessa interação, que pode gerar, de certa forma, uma reciprocidade ou uma não reciprocidade. Nesse sentido, quando é que há uma reciprocidade? Por exemplo, quando alguém faz uma pergunta, você pergunta algo importante para o seu amigo, ele responde. Quando você pergunta algo para os seus pais, ele responde. Ou mesmo quando você pergunta algo para o professor, nesse tempo que nós estamos usando aulas remotas, e o professor responde via WhatsApp, via fórum. Então aí você está tendo aí uma reciprocidade. Mas você tem, por outro lado, também uma não reciprocidade. Por exemplo, quando você está lendo um livro, por exemplo, você não está interagindo diretamente com o autor do livro. Apesar de você estar, digamos, está tendo uma ação, aquele livro pode causar uma reação em você depois da leitura, mas a reciprocidade não está tendo. Então, e agora, uma coisa que é fundamental nessa dimensão da interação social, da ação e da reação, da reciprocidade, é a comunicação. Comunicação aqui que pode se dar no nível da linguagem verbal e da linguagem não verbal, por exemplo. Então, para haver essa interação social, digamos, é fundamental essa comunicação. Essas comunicações com linguagem verbais, por exemplo, quando você usa, eu estou usando agora uma linguagem verbal com vocês para que vocês, digamos, entendam a aula. Eu estou explicando, tentando descrever para vocês de forma explicativa como que se dá a questão da interação social. Está sendo uma linguagem verbal que eu estou usando, no caso. Então, eu estou usando elementos gráficos aí no slide, eu estou usando a fala, tem algo escrito nesse slide. Então, eu tenho uma comunicação verbal com vocês. E temos também a linguagem não verbal, que é devida às expressões, ou digamos, toda uma linguagem corporal que nós temos aí, uma expressão facial. E segundo estudos, autores dessa linha da psicologia acreditam que 50% da comunicação humana é não verbal. Então, o nosso semblante diz muito, a nossa expressão diz muita coisa assim que verbalmente não dizemos, mas pelo próprio linguagem corporal nossa, a gente está dizendo alguma coisa. Por exemplo, quando você vai falar com alguém e você nota uma certa expressão fechada, quando você chega atrasado na aula do Leonei, ele olha para você assim, você sabe que ele não gostou de você chegar atrasado, talvez você nem entre, né, pela própria expressão corporal que ele apresenta. Se ele tiver com o braço cruzado, ele te olha de cima e embaixo. Então você tem assim, você já consegue fazer uma leitura não verbal da própria expressão corporal dele, do próprio modo como ele se expressa ainda. Então, o que a gente pode perceber? A interação é algo constante em nossas vidas, é algo comum, é algo do nosso dia a dia. Por isso que é até bom estudar esse tema, que dá para corroborar com um monte de exemplos.
Ou seja, só não acontece interação social se você morar numa ilha isolada, longe, que no mato, que não há interação nenhuma. Mas como eu já disse para vocês, como somos uns seres, nós somos seres sociáveis, nós temos essa habilidade social e temos essa necessidade de socialização. Não sei se vocês já assistiram aquele filme do Náufrago, em que o Tom Hanks fica, eu acho que, se não me engano, um avião cai e ele consegue sobreviver, ele fica numa ilha. Ele até cria um amigo chamado Wilson, que é aquela bola, uma bola da marca Wilson. Ele vai criar, ele vai pegar aquela bola, vai plantar dentro dela uma semente, vai nascer capim, aquele capim vai simbolizar o cabelo, e eu percebo ali a necessidade de interação que ele tem com alguém, justamente por essa dimensão da sociabilidade, dessa interação social que está intrínseco em nós humanos. E para ajudar na reflexão sobre a interação social, o livro traz essa importante reflexão do George Simmel, que é um sociólogo alemão, assim, que não tem a envergadura da trilogia dos filósofos, dos sociólogos Durkheim, Weber e Karl Marx, mas ele traz uma interessante reflexão sobre essa interação social como um contraponto ao pensamento durkheimiano. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou Durkheim, o Durkheim dava muita, digamos, muita atenção para a questão social da sociedade em relação ao indivíduo. Então a sociedade vinha primeiro, tinha toda aquela questão da pressão, da coerção que a sociedade exerce sobre o indivíduo. E George Simmel vai se preocupar com o oposto, ele vai tentar ressaltar as ações individuais do indivíduo frente a todo esse processo coercitivo e toda a estrutura da sociedade. E numa dessas análises que ele vai fazer, ele vai trazer à tona uma reflexão importante sobre a mentalidade dos indivíduos, como que ela, digamos, ela muda da passagem do homem rural, do homem que vivia no campo, que vivia ali, diferente do homem da grande metrópole, que vivia muito sobre o próprio ritmo do campo, que era ditado pela questão da natureza, os aspectos naturais, a luz solar, o tempo da colheita, o tempo da plantação. Então você tem um homem tipicamente mais voltado para os aspectos do sentimento, da afetividade. Então é típico desse homem, fala mais esse homem a questão do coração. E em oposição a isso, você tem um homem na passagem do processo de capitalismo, sobretudo da urbanização da Europa. Você vai ter um homem muito mais racional na cidade. Então a cidade traz, digamos, uma vida muito mais frenética, mais acelerada, em que você tem assim um estímulo maior da individualização do indivíduo. E o foco, ele percebe muito bem, claro, na descrição dessa interação social, o foco do indivíduo é muito mais a racionalidade, é o cérebro, e não é as emoções, como é o homem tipicamente do campo. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? É porque George Simmel vai buscar essa noção de individualização decorrente da vida da metrópole, para justamente mostrar como que os indivíduos na sociedade, sobretudo na sociedade aí industrial, a partir de dois fatores primordiais, que é a forma e conteúdo, ele vai, digamos, pensar essa interação social. Então, trocando por miúdo, então, como o foco de George Simmel e a sua obra, a principal análise é um indivíduo, que é esse ser concreto, e enquanto a sociedade é algo muito mais abstrato, fruto de uma abstração, é mais abrangente, é até difícil assim, de captar cientificamente, de se estabelecer. Então, esse indivíduo, nessa linguagem do conteúdo e forma, esmiuçando essa dimensão do conteúdo, o conteúdo para George Simmel seria esses interesses, impulsos, que seria, por exemplo, essa nossa dimensão mais subjetiva, que é a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa paz, as nossas intencionalidades. Só que isso sozinho não dá interação social. Agora, para que haja interação social, segundo George Simmel, esse conteúdo precisa dar forma. Então, o que seria a forma? Seria essa maneira do indivíduo exteriorizar isso que ele traz, subjetivo de conteúdo,
E nessa exteriorização do conteúdo é que os indivíduos vão começar um processo de associação. O que é esse processo de associação? Em síntese, é a forma como exteriorizamos esse conteúdo, que pode acontecer de diversas formas, é claro, numa conversa, diversas maneiras de interações sociais, e a partir dessa dimensão é que vai acontecer de fato uma interação social. Então ele está muito mais buscando uma microsociologia, entendendo toda a dimensão subjetiva do sujeito, e a partir dessa dimensão como que é possível pensar inúmeras formas de interação, no quais nós somos guiados pelos nossos interesses, é claro, e a sociabilidade acontece no espaço onde há essa interação. Por isso que no texto ele vai justamente buscar esse conjunto vai pensar esse indivíduo e como que a partir desse conjunto de parâmetros, em que, de certa forma, é estabelecido pela sociedade, é possível que haja essa interação social. Então, o exemplo que ele vai trazer, quando um grupo de amigos, por exemplo, resolve criar um futebol, onde ele mora, um grupo mais amador. Então, esse grupo de indivíduos, vai haver uma interação social por questões subjetivas ali, afins. Por exemplo, eles querem, a partir do conteúdo, essa intencionalidade deles, criar um grupo de futebol. Só que não pode, é claro que esse grupo, essa dimensão dessa intenção ter sido gerada e ter havido a interação, essa formalização, não quer dizer que vai ser uma coisa feita à torta e à direita. Você vai ter, digamos ali, que pegar algumas regras já prontas, digamos, dos grupos de futebol que segue as regras oficiais do futebol, para justamente trazer para dentro desse amadorismo do grupo deles, para que, a partir desse parâmetro, desse modelo, desses moldes, a equipe consiga, reger ali essa interação que houve a partir dessa formalização dos conteúdos subjetivos de cada dos participantes que estão ali presentes nessa interação conjunta em torno de um ideal comum. E na sequência a gente vai perceber que a gente tem basicamente 4 a 3 tipos de forma de interação social aí entre os indivíduos, que embora possa variar de conteúdo, a gente tem mais ou menos em termos de repetição circular, que segundo George Simmel e alguns sociólogos, apesar dessa variabilidade do conteúdo, mas você tem a forma ali segurando a dimensão desse conteúdo. Uma das primeiras formas que nós temos aí é a cooperação, é quando os indivíduos interagem visando o objetivo comum. Isso é muito presente nas equipes de esporte coletivo, todos cooperam para atingir o mesmo objetivo. Você tem na empresa também, onde você trabalha, você tem uma empresa que vende determinado produto, então você tem uma colaboração de equipe, de trabalho, então todos trabalham unificando para atingir esse ideal comum. Você tem também aí como eles bem ressaltam a questão da competição. No mundo contemporâneo capitalista, a sociedade de consumo existe de forma muito competitiva. Então, por exemplo, o vestibular entre vocês estudantes, vocês têm uma competição. No Enem, vocês têm também uma competição aí, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é uma prova que vai, digamos, tentar testar o conhecimento de vocês, o aprendizado que vocês fizeram ao longo do médio da sua vida, para você entrar numa graduação. Então você tem aí, por exemplo, numa entrevista de trabalho, também pode haver uma competição. E você tem também o conflito como uma interação social que está relacionada às contradições, numa abordagem mais marxista, em que há, digamos, uma relação de grupos sociais distintos, camadas sociais ou classes sociais em que exista uma ideia de confronto, de interesses opostos. Exemplos aí você tem, bem coloca o texto, a relação entre trabalhadores, fazendeiros rurais e os sem terra, que tem uma relação de conflituosa, que tem uma relação de base, de classe aí, de uma necessidade até mesmo de uma
digamos, de uma reforma agrária que não aconteceu no país. Então você tem exemplos de manifestação de moradores de rua, pode ser também, em que você tem um grupo social em que o interesse é totalmente antagônico. As várias manifestações políticas que a gente tem denota também um certo conflito. E o texto não traz uma também, que eu acho muito importante, que é a relação de troca, a interação de troca. Por quê? É também uma interação social, porque quando existe um interesse, por exemplo, de alguma das partes, suponhamos pensando numa recompensa, suponhamos que quando você está estudando bastante e você tira notas boas, visando alguma troca, alguma recompensa que os seus pais prometeram, por exemplo, uma viagem, um Play 4, não sei se é essa última versão do PlayStation. Então, ou quando você não quer ter castigo, pode também você evitar alguma represária com relação aos seus pais que digamos que te impõem isso caso você tirar nota ruim. Então você tem aí também, além da comparação, da competição e do conflito, você tem essa dimensão da troca que é muito importante que o texto infelizmente não trouxe. Continuando a reflexão, nós vamos trazer agora um autor importante também, que é o Irving Goffman, que vai trazer uma interessante abordagem com relação a essa interação social. E é muito interessante o que ele vai falar, é um sociólogo canadense que vai dizer que essa interação social é realizada segundo papéis, posições sociais e os papéis executados por atores e grupos sociais e ocorre nas chamadas situações sociais em um ambiente histórica e espacialmente definido. O que ele quer dizer com isso? Trocando por miúdo. É como se essa interação social, numa linguagem teatral, de um teatro, é como se cada indivíduo tivesse um papel social já pré-estabelecido na sociedade, em que essa sociedade aqui vai, digamos, proporcionar todo um script, um roteiro para todos os personagens, por conseguinte, tudo quanto os atores têm a fazer é assumir esses papéis que lhe foram distribuídos aí. Então, assim que levanta o pano, a cortina, você tem que, digamos, segundo até Peter Berg, que é outro sociólogo trabalhista, você tem um papel ali a oferecer, segundo o qual o indivíduo deve agir, deve, digamos, interagir a partir desse papel que a sociedade já prescreveu para ele. E toda vez que nós vamos interagir dentro desse papel pré-estabelecido, pré-criado, uma vez que nós não, digamos, estamos predispostos para essa interação, toda vez que eu vou agir, eu já tenho um roteiro pré-estabelecido. Por exemplo, quando eu vejo eu estou no cenário típico de um teatro, quando eu vejo um policial, eu espero que ele represente a lei, a justiça. Quando eu vejo um médico, eu vou esperar que ele represente uma pessoa inteligente, que vai cuidar das pessoas. O que eu vou esperar de um professor? Eu vou esperar que ele seja um bom professor, que ensine bem. Então você tem assim papéis sociais totalmente distribuídos nessa interação social. E segundo Yves Goff, é como se a vida fosse um teatro. Então, para conseguir atender um pouco como as pessoas interagem, eu tenho que entender qual seria o papel criado dentro da dinâmica social para que essa pessoa, digamos, se saia bem na vida. Então você tem todo um script já, um roteiro elaborado, em que a própria dinâmica da vida vai te instruindo a partir dos próprios agentes sociais, de toda a socialização que você passou. Aí você vai, digamos, interagir a partir desses papéis socialmente estabelecidos. Por isso que nesse contexto aí, desse ritual, as nossas relações sociais permite essa identidade social, permite que a gente se identifique e permite essas formas de agir, digamos, segundo Irving Goffman, de falar e até mesmo de interagir, que apesar das diferentes situações em que você possa estar, já tem ali um roteiro pré-estabelecido, um roteiro social. Vamos ver um exemplo que eu trouxe para vocês aqui para ficar mais claro.
Por exemplo, aqui nós temos um cenário. Suponhamos que aqui seja uma sociedade e aqui seja digamos, uma cena de teatro pré-estabelecida e que você tem aqui, digamos, o palco, que é o local onde vai acontecer essa interação, o cenário. Então você já de cara você vai perceber alguns detalhes do cenário. Você espera que esse, no caso, que é um supermercado, você vai esperar que esse supermercado seja limpo, as prateleiras ali bem ordenadas, tudo muito arrumado. Do contrário, se esse supermercado fosse bagunçado, se faltasse alimentos, tivesse sujeira, barata, rato, digamos, e provavelmente você não se sentiria confortável diante dessa interação. Ou talvez você nem iria fazer compra nesse cenário. Então você tem, além do cenário, você tem os dois atores principais, no caso, o atendente e o cliente. Aqui você já tem toda uma expectativa com relação à postura. O que você espera, por exemplo, do atendente? Que ele seja eficiente no caixa ali, após as compras, digamos que ele seja educado, que ele seja cordial no atendimento dele. Agora, em oposição, o que o atendente espera do cliente? Vai esperar também que ele seja educado e que ele pague as contas, basicamente. Então, nesse cenário todo, você tem também ali a plateia, no caso. Você tem ali, por exemplo, na hora que você está pagando a conta. Esse que está no celular, talvez ele nem está prestando atenção se houve algum erro no passar das compras, se você está reclamando de algum produto que não tinha, alguma coisa assim. Agora, o que está com as sacolas aqui na mão, percebe-se assim que parece que ele está com as sacolas pesadas, então ele está atento a tudo aquilo que está acontecendo aqui, e toda essa relação entre o atendente e o cliente, esse que está atento pode influenciá-lo. Ele está com pressa, se o atendente não for ágil, não for esperto, não for eficiente, ou o sistema falhar, ele vai ficar irritado. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo para vocês? Que existe aí, no caso, todo um cenário, que é como se fosse um palco, e nesse palco você já tem ali pré-ditado todos os comandos e toda a tipificação das suas ações, em que a interação social vai se dar num plano em que os papéis sociais vão estar socialmente pré-definidos. E é interessante pensar que Evan Goffman traz essa dimensão da existência social, até mesmo dessa interação, como as reações desencadeadas a título de reciprocidade ou não com a interação social depende muito do cenário que nós estamos, digamos, postos a agir. E o próximo, tem um exemplo que o texto traz para vocês que é interessante, quando, por exemplo, você vai numa festa, ou num velório, ou num aniversário, então já tem ali toda uma percepção do ator no como ele deve se comportar. Por exemplo, se você vai no aniversário de alguém, você já tem ali, você já está ciente do que você deve fazer naquele aniversário, até os padrões de roupa a serem usadas, a alegria, o contagiar com a alegria daquilo, que não é a mesma coisa, por exemplo, se você for num velório, ou numa formatura, ou numa cerimônia de casamento, que é muito próximo do aniversário, mas, por exemplo, uma postura que você deve tomar totalmente diferente. Por exemplo, se você for num velório e você for numa festa de aniversário, você tem posturas diferentes. Você vai ter um papel social diferente, porque você tem uma expectativa em relação à sua ação que a própria cena, o próprio palco ali espera de você. Para aprofundarmos mais, o texto até vai trazer uma separação entre papéis sociais e status social, que vai ficar bem interessante. Então, continuando, nas diversas esferas da sociedade, nós temos aí grupos, indivíduos que ocupam posições sociais associadas a diferentes graus de prestígio, de poder, direito e deveres. E isso nós damos o nome de status social. O que é status social? Então, status social seria essas diferentes funções que nós desempenhamos na sociedade. Todos nós temos função e estamos enquadrados dentro de algum parâmetro, em algum espaço.
Não entenda status social aqui como uma questão de visibilidade social, como se status social estivesse ligado ao prestígio, ao poder, não necessariamente. Desde o mendigo até um dono de uma empresa tem um status social. E onde quer que eu esteja, eu estou ocupando alguma posição social, não só indivíduos aí detentores de poder ou prestígio, riqueza social. Todos nós temos um status sociais, está ligado aí digamos, não ao poder, ao prestígio, mas às diferentes posições, funções, digamos, que o sujeito pode ocupar dentro da sociedade em que vive. Aí o que fica claro para nós, então, no que tange ao status social, ela é uma necessidade tipicamente da organização social, não tem a ver com o capitalismo, entendeu? Então, agora, o segundo ponto, o entendimento que eu tenho desse conceito dentro do capitalismo é que vai fazer com que é o que vai fazer com que haja uma diferença, ou seja, por que estamos vivendo assim e por que isso aconteceu. A partir disso, a gente pode fazer uma leitura assim. Então, o status social, ele aí na sequência, ele tem a ver com a posição, ela é uma posição que pode ser cumulativa e é sucessiva, por exemplo, você, na sala, no momento agora, eu sou professor, mas saindo daqui, se eu for para um grupo de amigos, eu sou um amigo que não necessariamente eu vou ser o professor lá. Vocês também, vocês podem ser aluno na parte da manhã, na sala de aula, após o almoço, você está num outro status social como filho. No caso, se a aluna for casada, ela ocupa outro status social que é esposa. Se ela for mãe, ela já está, depois da aula, sendo mãe, como status social. Então, as pessoas também, outra ideia não, bem interessante, que as pessoas podem mudar de status social. Por exemplo, se hoje você é solteiro, daqui uns 2 anos você pode estar casado. Se hoje você, por exemplo, é adolescente, na graduação você vai ser um adulto. Então você tem aí um status social que pode mudar constantemente. Se você hoje é pobre, amanhã você ganha na loteria, o seu status social vai mudar de pobre para rico. Então, dependendo do estado que você tem uma tipificação de responsabilidade, alguns privilégios ou não, que nós estamos vivendo na sociedade capitalista, como eu disse para vocês, por exemplo, uma hierarquia de um dono de uma empresa, pensado em termos de prestígio social e de status que ele ocupa, digamos, ele vai ter um prestígio social muito maior do que um mendigo, por exemplo, porque a posição que ele cabe enquanto o status que ele está ali naquele momento é uma posição que dá esse privilégio a ele. E a sociologia vai tipificar mais ou menos 4 tipos de status social. Você tem aquele status que é atribuído, que esse status em que você está ocupando naquele momento, ele independe da sua vontade enquanto indivíduo. Por exemplo, ser homem, ser mulher, ter nascido com determinada raça, determinado sexo, ser o irmão mais velho, o irmão mais novo, ser filho, ser caçula. Isso não depende de você. Você tem aí, digamos, já um status de uma convenção cultural em relação a isso. Num segundo status, você tem um status adquirido, que esse sim depende da sua opção, ou seja, você tem o status de estar casado, você não precisa estar casado, você pode continuar solteiro ou continuar beato, o status de ser médico, o status de ser professor, então depende do mérito da sua conquista, aquilo que você decide ser enquanto a posição social que você procura ocupar ali. Então você adquire aquilo. Depende aí do mérito pessoal, como ser médico, ser professor, ser especialista na área, ser criminalista numa área. Então, você tem aí. E decorrente desses 2 tipos de status, você tem mais 2 que pode ser legal, pelas várias convenções sociais que nós temos, ser, por exemplo, juiz, ser um advogado, em que você tem que seguir certas leis, como cidadão você tem que seguir isso. Você tem também o status social, que não depende da legislação, ou que pode ser estabelecido à margem dela. O que poderíamos lançar como exemplo aí seriam, digamos, as relações e que não depende daquela tipificação weberiana do status racional legal, mas depende muito mais do costume, ou até mesmo de uma dimensão religiosa,
Então você tem aí um status social que é estabelecido não legalmente, mas por outras vias que não essa. Então, ligado também ao status social, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, são os papéis sociais que a gente viu um pouco em Irving Goffman. Agora vamos aprofundar um pouco isso. Por exemplo, a cada posição social que nós temos, que nós ocupamos como indivíduos, você tem um papel social correspondente, que denomina aqueles papéis sociais. Então, o papel social é diferente de status social. Em que sentido? Enquanto o status é a posição social pela qual você ocupa ali, o papel é o que se espera de você dentro daquele status que você está ocupando naquele momento. Por exemplo, quando você, como eu coloquei aí, o texto coloca, por exemplo, dentro de uma sala de aula, você espera que do professor todo um papel social, justamente do status social que ele está ocupando naquele momento. Você espera, por exemplo, independente aí das especificidades de cada professor, se um professor é mais rígido ou não, se é tipo um Leonei ou se é tipo um Alisson, apesar das nossas diferenças específicas, vocês vão esperar ali todo um conjunto de procedimentos, todos os deveres que nós temos que cumprir como professor, dar uma boa aula, chegar pontualmente, explicar bem o conteúdo, ter boas relações com os alunos, que é próprio daquele status social que eu e o Leonei ou outros professores aí ocupam naquele momento enquanto status social. Você tem um papel, digamos, é algo que eu espero em termos de um conjunto de expectativas de comportamento que é padronizado, no caso aí, pela posição social ou status social existente em cada sociedade. Então, aquilo que é o meu direito e o meu dever enquanto um status social que eu estou assumindo naquele momento, o papel social. Então, o mesmo pode acontecer com vocês enquanto alunos. Se você está num momento em que você está sendo aluno, então você está ali como, pegando essa analogia do Irving Goffman com relação aos atores sociais, pensando os papéis sociais como os vários papéis que a gente estabelece a cada status que você está preenchendo naquele momento enquanto ator social. Então se espera-se a função do aluno ali naquele momento como um ator social e dentro do status social de aluno. Então espero que vocês prestem atenção na aula, tem toda a expectativa que vocês aprendam a disciplina, que está relacionada à própria posição que você está naquele momento ali como aluno. Então, os vários papéis sociais que vocês representam, no momento se você está como aluno, espera-se você ser um bom aluno. Ao você chegar em casa, então você vai deixar de ser aluno, digamos, do status aluno e vai passar a exercer um papel de filho naquele momento, que a posição mudou, a posição social que você se encontrava. Então você tem outro papel social como filho. No caso, se você for casado, você vai ter que ser uma atriz social que representa um papel de, digamos, de esposa ou de mãe também, se você for mãe. Então você tem aí os vários papéis sociais que estão, digamos, entremeados, entrelaçados com os status sociais que são, digamos, essa posição social no qual espera-se de você. E para finalizar, não podemos esquecer que o exercício do papel social nunca pode ser analisado separado dessa posição social, justamente que nós, através da socialização, nós temos toda uma exigência cultural, até mesmo de expectativa com relação à posição que a gente ocupa, e em consequência disso, o nosso comportamento social tem toda uma expectativa em torno disso, como a gente costuma falar em sociologia, a gente é treinado para ser filho, a gente é treinado para ser estudante, nós somos treinados para sermos profissionais, então não podemos separar essas duas coisas, elas estão interconectadas, interligadas necessariamente. E lembrando que o mesmo status social aí, ela pode assumir diferentes papéis, por exemplo, dentro da escola, você é estudante, como um status, mas você tem outros papéis além de ser estudante aí. Você tem um papel de ser colega de turma, ser amigo,
Suponhamos que você está na mesma turma de que o seu namorado, você exerce um papel social de namorado naquele momento também, apesar de não poder, vocês sabem, brincadeiras à parte. Então, você tem aí o mesmo status estudante contribuindo por diferentes papéis sociais dentro de um mesmo ator social no qual você está interagindo. Então, nós somos obrigados a todo tempo a representar aí do jeito que com que a gente haja, né? Do jeito que a gente é obrigado a, digamos, a representar esse papel que se espera de nós. O mesmo pode acontecer com a mãe de família, como eu disse, como eu peguei a figura de vocês aí. Você tem uma mulher, digamos, suponhamos que ela seja casada, ela tem filho, ela é mãe. Ao mesmo tempo que ela é que ela é mãe, ela é uma profissional. Suponhamos que ela faz um home office agora, sobretudo nesse tempo de Covid. Você tem ela como esposa também. Então você tem aí diferentes papéis sociais ligados a um status social só. Então eu penso que deu para fazer uma aula, ficou extensa, não sabia que ia dar tanto tempo, mas tá bom. Nós tivemos aí essa, esse adentro com relação à noção de processo de socialização, passando pela ideia de interação social, papel social e status social, que vai ajudar vocês a entender melhor todo o processo de socialização e por que a sociologia está, de certa forma, entremeada na nossa vida e tão ligada à nossa cotidianeidade. Espero que vocês tenham um bom estudo. Até o próximo tema, a próxima aula. Muito obrigado.